Gente, deixa eu fazer uma apresentação então do Alexandre para quem ainda não conhece. Apesar de ser difícil, o Alexandre já é uma figura grande aí no cenário nacional em relação ao direito digital. Em primeiro lugar, em nome da Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB do Rio Grande do Sul, quero agradecer, Alexandre, tu prontamente respondeu o nosso convite. É um prazer imenso poder ser host nesse nosso evento, realmente, porque além de ter uma grande consideração e saber muito do teu conhecimento e da tua propriedade no assunto, eu acredito que a gente tem que trazer também para o Sul pessoas que possam falar algo, não ser mais do mesmo, né? Fazer algo diferente, fazer algo que na prática funciona. E esse é o teu trabalho, realmente eu vejo e admiro muito. Então, além de ser um grande fã, eu quero trazer os parabéns e também o agradecimento em relação a ter aceito o nosso convite. E sem mais delongas, eu vou te apresentar então aquela questão formal de início, enquanto o pessoal vai entrando. Bom, o Alexandre é um advogado que conta aí com 32 anos de experiência, sócio fundador do escritório que leva o nome dele, Alexandre Ateniense Advogados Associados. É uma advocacia full service em direito digital, com atuação em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Além disso, né, é um dos precursores, né, eu acho que eu e o Alexandre, com as primeiras conversas foi nos idos ali de 2005, 2006, faz muitos anos já. Já passaram décadas. Já passaram décadas, né? A gente começou a conversar e o Alexandre sempre foi essa figura carismática que entrega aquilo que sabe. Isso é uma coisa que eu admiro muito, porque no universo jurídico isso muitas vezes faz falta. E hoje eu diria até que é uma skill, né, uma necessidade de mercado. O Alexandre, então, é um dos precursores de direito digital, se especializou em Internet Law no Berkman Klein Center em Harvard Law School. É coordenador hoje da Comissão de Direito Digital do CESA, né, Comissão Especial de Estudos de Advogados. É membro da Comissão de Direito Digital do Instituto dos Advogados do Brasil. É árbitro também em questões relacionadas à propriedade intelectual e tecnologia da informação em diversos órgãos. É perito judicial também na área de tecnologia da informação e propriedade intelectual. Além disso, é autor de diversos livros na área de direito digital. Inclusive, alguns deles, assim, precursores. Me lembro de um, logo lá no início, acho que foi nesses idos aí, 2005, 2006, que o Alexandre me entregou, me presenteou um livro que já vinha com um CD. O que na época era, né, inédito. É um livro que foi lançado em 2000. E é mais antigo ainda, então. Ou seja, 4 anos depois que a internet foi lançada, o que a gente tinha para poder disseminar conhecimento naquela época, além das páginas do livro, era o CD. E ali foi fruto de um estudo que eu fiz diversas referências quanto a como pesquisar conteúdo jurídico na internet. E isso foi fantástico. Eu acho que eu sempre tive muito o hábito de pesquisar conteúdos jurídicos relevantes. Sou muito curioso. E por isso, o que tinha na época, Gustavo, era catálogos de endereços, de referências e tal. Então, eu ia nos Estados Unidos regularmente, em vários eventos da área jurídica e tecnológica. Eu tive essa ideia e, para aquele momento, realmente foi muito bacana orientar as pessoas sobre quais são os passos a serem seguidos. Tinha uma frase no prefácio que eu não esqueço, que é o seguinte: tudo que você precisa, você encontra na internet. Muitas vezes você não sabe onde encontrar. Então, por isso que o livro foi interessante nesse ponto. É verdade. Eu, na 2001, 2002, ali, a gente fez um curso aqui na OAB Gaúcha de muito sucesso, que foi, eu ensinava os advogados a pesquisar no Google. Porque naquela época não tinha só o Google, né? Naquela época nós ainda tínhamos uma certa concorrência de buscadores ainda. KD no Brasil. Sim, Alta Vista, Yahoo. Hoje, na verdade, tu saiu do Google, realmente, tu tem até, né, o DuckDuckGo, tu tem algumas coisas, o próprio Bing, mas o pessoal fala Google, não adianta. Google virou sinônimo de buscador, né? E aí até uma referência que eu acho bastante relevante nesse sentido, e até pela tua propriedade e conhecimento, né, Alexandre, uma das coisas que antigamente, bastante tempo atrás, quando a gente falava em direito digital, a gente falava praticamente em propriedade intelectual. Né? Foi aqueles idos, né, de registro de domínio em nome de famosos, aquela coisa toda que veio, né? Foi o berço, talvez, ou o início, digamos assim, da divulgação do direito digital. E eu queria que tu trouxesse, eu ia te pedir para te fazer um paralelo
desse início que nós estamos tendo, então, de buscadores, etc., para falar um pouquinho da questão de propriedade e entrar, propriamente dito, na prova digital, que eu acho que é um assunto que é instigador para todos nós e um assunto que pouca gente tem conhecimento. Isso é uma grande verdade. A internet chegou aos lares brasileiros em 1996, foi quando eu tive acesso a primeira vez. E entre 96 e o ano 2000, nós tivemos conteúdos de páginas basicamente restritos a aspectos institucionais. Mal se tinha e-commerce porque não tinha nem mercado para poder atingir naquela época. Então, só na virada do século é que chegaram ao Brasil os provedores de acesso à internet gratuitos. E com isso fomentou o mercado. No momento em que se fomenta mercado, acontece no direito justamente essa quebra da barreira de deixar o direito digital monotemático, ou seja, só interfaceando com a propriedade intelectual, o direito autoral, e passa a ser, a partir daí, um ramo multidisciplinar. Então, de lá para cá, a gente vem tentando contextualizar todos os fenômenos, todas as atividades, todos os incidentes, problemas que acontecem nas plataformas digitais dentro, principalmente, se for possível, de uma norma legal pré-existente. Pré-existente décadas, anos, antes da internet chegar aos nossos lares. Em alguns casos, isso é plenamente possível. Já no direito penal, a interpretação, como não cabe analogia, então fica uma situação impraticável. Mas é muito interessante, eu sou apaixonado com a área onde eu estou a sorte de gostar e atuar há mais de 30 anos. E aí eu vejo que nós tínhamos uma lacuna muito grande, que era a questão da prova em formato digital, porque nós não tínhamos uma lei específica para poder regulamentar esse assunto. Isso foi sanado através do Código Civil e do Código de Processo Civil. E também da questão dos dados pessoais, que agora veio sanado com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, isso, de qualquer forma, amplia demais a possibilidade de estarmos usando provas obtidas no meio digital. Deixando claro para os nossos ouvintes, quem não acompanhou pela mídia, mas acredito que a maioria já sabe, o CNJ aprovou a medida para poder adotar videoconferência nos juizados especiais. Isso é um grande avanço. Isso é um grande avanço. Eu fui durante 10 anos presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da OAB Federal e participei de todo o processo o projeto de lei, da Lei 11.419, que é a Lei do Processo Eletrônico, e gostaríamos muito de incluir a videoconferência para audiências naquela oportunidade, mas nós não estávamos maduros para isso. E precisou chegarmos no momento de caos, de pandemia, para que o próprio judiciário resolvesse ceder e, numa norma federal, alcançasse todos os tribunais que agora vão ter, ou já estão tendo, a missão de regulamentar, definindo qual é a plataforma que vão aceitar para essas comunicações, etc. Isso não chega a ser uma novidade, porque alguns tribunais já regulamentavam o uso das plataformas digitais de videoconferência para sustentação oral. Mas tudo era de uma maneira muito desuniforme. Cada um, conforme o artigo 18 da Lei do Processo Eletrônico, regulamentava da sua maneira. O que dificultava, muitas vezes, ter uma interação, um padrão. E agora, com essa medida, nós avançamos muito. E, na medida que a gente avança nesse aspecto, o assunto de provas digitais ganha toda a relevância. Porque nós teremos agora uma situação em que o advogado vai coletar provas obtidas no meio digital da própria audiência ou do próprio julgamento. Veja que riqueza de detalhes a gente extrapolar simplesmente aquela linguagem escrita e passar a obter informações através do áudio e do vídeo, porque nós sabemos que esse meio de comunicação ele revela muito mais. E certamente vai poder formar o convencimento de magistrados, vai poder aumentar a argumentação de advogados que, se souberem explorar bem essa novidade, eu tenho certeza que vai ser um grande avanço para o direito. E assusta questões como o deepfake, né? Assusta esse tipo de coisas hoje, porque
eu não enxergo na advocacia como um todo, falando de massa, né? Não falando de pessoas específicas, mas falando de massa, não se enxerga advogados preparados para identificar, por exemplo, um vídeo que foi produzido pela inteligência artificial nessa tecnologia do deepfake, por exemplo. Assim como a gente não enxerga, né, um profissional, eu sempre brinco até com alguns alunos e algumas questões, dizendo assim, olha, com um número suficiente, às vezes, de cópia e escaneamento, eu tiro um parágrafo. Tu está preparado para enxergar isso? Tu está preparado para verificar num documento eletrônico que ele foi fraudado? Né? Eu acho que isso, a prova digital, é sensacional. Eu acho que o advogado ele tem que pensar diferente. Ele ainda é um ser, isso que quem está falando não é o Alexandre, não. Quem está falando é a FGV, que fez um estudo recentemente sobre o perfil do advogado e as tecnologias. E a conclusão que eles chegaram foi que o advogado ainda é aquele ser fechado numa redoma, que trabalha de forma isolada, confiando tão somente no seu intelecto. Isso já era. Isso não pode acontecer. Do mesmo jeito que o direito digital é uma área que interfaceia com os ramos tradicionais do direito, o advogado também tem que interfacear com experts de outras áreas, né? Claro. Se eu for te falar, por exemplo, a quantidade de prestadores de serviços que eu tenho ao meu redor, seja um hacker, seja um especialista em redes de infraestrutura, porque todo momento a gente precisa a gente não tem como acompanhar todos os assuntos, né? Eu costumo até brincar falando que se existe aquela máxima que direito você tem que estudar todo dia, direito com tecnologia você estuda dobrado. Mas tem coisas que nós não vamos conseguir alcançar, até porque não é a nossa praia. E por esse motivo que é muito importante que os advogados estejam sempre acompanhando esses avanços, buscando consultorias como a sua, que é um advogado dedicado há vários anos, que gosta da tecnologia, vive a tecnologia, porque sem essa aptidão, sem esse talento, se o advogado continuar fechado na sua redoma, ele não vai para lugar algum. Então mudaram as referências. E muitas vezes a gente sabe que o advogado é o que a gente chama no mercado de slow adapter, ou seja, ele se adapta depois dos outros, porque ele é muito profissional, ele é apegado a ritos, ele adora cheiro de papel. E por esse motivo, então, é que eu acho que a mudança está sendo muito rápida e o que a gente não quer, na verdade, é o chamado apartheid digital, ou seja, a segregação de pessoas que não gostam, não curtem tecnologia, não são obrigados a gostar, mas que não podem também se sentir a parte desse mundo. Porque eu sempre digo que a tecnologia vem para causar conforto. Se ela está causando desconforto, é porque tem alguma coisa errada nesse projeto, seja o projeto de atuação corporativa do advogado ou do próprio judiciário, que não propicia ainda as melhores ferramentas que desejamos, não é verdade? Claro. E ela tem que ser útil, né? Eu sempre digo isso também. É uma coisa, tecnologia que as pessoas têm só por ter, né? Só para dizer que tem, ou bonito, ou porque eu comprei um computador X, ou porque eu tenho aquilo ou aquele outro. E qual é a utilidade prática dessa ferramenta no teu dia a dia? Né? O salto que nós demos agora recentemente com a Lei de Proteção de Dados, isso falando de escritório de advocacia, é que alguns adotavam boas práticas em relação ao uso da sua infraestrutura de tecnologia. Porém, agora, com a Lei de Proteção de Dados, nós não estamos falando mais de boas práticas, nós estamos falando de obrigações legais. Só que os advogados ainda não entenderam isso. E, portanto, não tem sequer, por exemplo, uma política de segurança da informação que defina dentro da sua sociedade de advogados o que pode, o que não pode ou como pode. Não pode. Isso já é um ponto negativo que não dá sequer legitimidade para agir no caso de incidentes. Dando exemplos práticos nesse sentido, eu tive agora, semana passada, por exemplo, um cliente, que já era meu cliente mais antigo, me procurou, me mandou um documento que ele recebeu de uma empresa de adaptação à LGPD, e ele disse assim, Gustavo, o que tu acha? Aí eu fiz um arrazoado longo, porque na verdade tinha muita coisa ali que influenciava no dia a dia do negócio. Fizemos uma reunião de quase 2 horas com o pessoal de TI, pessoal de várias áreas, porque nós temos que ser multidisciplinares, e ele saiu com a cabeça desse tamanho, né? Quer dizer, ele saiu com um monte de coisas que ele não imaginava que ele teria que fazer, de adaptações e de regras, e é algo que se tu não faz realmente aos poucos, digamos assim, quer dizer, de uma maneira coordenada, estruturada, etc., é muito complexo, porque depois tu vai ter muito pouco tempo para se adaptar. O que eu costumo sintetizar quanto a esse desafio que você está falando
é que adequar a lei de proteção de dados nada mais é do que uma mudança cultural em todos os níveis. Em todos os níveis. E Verdade. muitas vezes as pessoas não estão preparadas ainda para isso. E a cultura, né? O difícil é isso. O difícil é a cultura, é tu botar uma regra e o pessoal cumprir. Né? Vai ter que anonimizar dados. Tá, o que é isso? Eu não posso baixar relatório? Aí começa. A questão do uso da... Na verdade, nós não temos uma cultura do dado, né? E para aqueles que estão nos ouvindo e às vezes estão perguntando, tá, vocês estão desviando o assunto. Bem pelo contrário. Dados têm tudo a ver com a prova. Na verdade, nós estamos contextualizando justamente aquilo que seria a base do que o Alexandre veio dizer hoje. Até uma das questões que eu acho importante até de colocar, Alexandre, talvez de um meio prático, já que tu está vivenciando isso há tanto tempo, é como o judiciário hoje modificou, né? A gente percebe isso, quem está mais afeto, nos trazer um pouquinho dessa realidade, como o judiciário modificou a aceitação das provas ao longo do tempo. Porque eu lembro, né? A gente falava, botar mídia eletrônica, quando é que o judiciário vai permitir um ponto WAV, um ponto MP4? Fala assim, audiência, mas a constituição de prova eles querem um CD que o juiz não olha. Aquela coisa toda do dia a dia que o judiciário também tem que se adaptar e o judiciário também tem que entrar nesse ritmo, né? Eu já passei por todas essas experiências que você mencionou e todo dia eu estou aprendendo mais, graças a Deus. Claro, não tenho dúvida. O que ocorre é o seguinte, vamos analisar a questão pela natureza humana. Quando o ser humano não consegue entender as coisas, é muito mais fácil para ele dizer não do que dizer sim. Com certeza. Então, por esse motivo, o Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, muitas vezes simplesmente regulamentavam dizendo não pode. E não estudavam um assunto para poder entender de que meios que isso pode fazer. E se a gente for pensar bem, até mesmo da etimologia da palavra documento, o que é documento? Vem do latim docere, que é indicação de um fato. E a indicação de um fato, nesse mundo digital que a gente vê, está longe de ser restrita apenas à folha de papel, com escritos. Então, é mais do que justificado, e olha que tem doutrinadores antigos que eu cheguei a estudar que não admitiam documentos que não fossem escritos. Agora, os tribunais tiveram que se adaptar porque eles mesmos, operacionalmente falando, passaram a adotar a tecnologia de uma forma mais maciça. Então, ia ser um contrassenso, né? Então, e com isso, os juízes passaram a chegar mais próximo da análise de provas obtidas pelo meio digital. E, para nossa satisfação, na última mudança do Código de Processo Civil, esse assunto foi tratado expressamente. Então, qualquer prova obtida do meio digital, independente do seu formato, ela vai ser aceita. Só que a diferença é que o judiciário entende que, isso eu estou falando com base na jurisprudência, que existem documentos que são uma prova mais robusta e tem outros que não vale prova alguma. Então, eu vou pensar, vou tratar dos dois extremos. Nós temos vários julgados que as pessoas juntam, por exemplo, uma peça processual e resolvem colocar a imagem digitalizada da sua assinatura ao final da peça. E nós temos inúmeros julgados dizendo o seguinte, trata-se de documento apócrifo. Ou seja, não é assinado. Por quê? Porque faltam os requisitos mínimos de validade jurídica que estão na medida provisória 2200/2 de 2001, onde ali se insere o conceito de que é um documento válido nato digital. Então, as pessoas, alguns ainda desconhecem isso, depois de praticamente 19 anos. E com isso, chegam a juntar documentos apócrifos, muitas vezes numa situação de afogadilho, de término de prazo, essas coisas todas. E tem que passar isso através de um sistema do tribunal. Está errado. Isso tem que ser feito dentro da formalidade que a lei exige. Então, e no outro extremo, nós temos hoje métodos muito avançados, como, por exemplo, a preservação da prova em base de dados de blockchain, com a autenticação de documentos por um tabelião posteriormente. Temos a ata notarial, que já é conhecida. Então, nós temos que acompanhar, porque nós, advogados, estamos cada vez mais lidando com situações que dependem muito de inovações, de criatividade, para poder fazer com que o nosso poder de argumentação, de convencimento, esteja alinhado com as novas tecnologias.
Então, sem sombra de dúvida. você citou um fato aí muito relevante. A questão, por exemplo, de juntar um CD ou um DVD como uma mídia para reproduzir. Eu pergunto, qual a segurança que o advogado tem que lá na Secretaria da Vara vai ter um leitor de DVD? Possivelmente não tem, entendeu? E aí ele vai criar uma expectativa e não consegue converter depois. Ele faz errado. Da mesma forma, outro dia eu tive que enfrentar um problema que era fazer uma reprodução em vídeo da íntegra de uma Assembleia Geral Ordinária. Um arquivo de mais de giga de dados. E você sabe muito bem, Gustavo, que nos nossos tribunais limitam e muito o tamanho dos arquivos que podem ser anexados. E aí, como é que a gente sai dessa encruzilhada, né? Então, vou contar aqui o pulo do gato para vocês. O que eu tive que fazer foi, na verdade, o seguinte. Eu coloquei o vídeo num iPad e fui despachar, dizendo para o magistrado que essa aqui é a prova que eu estou juntando de duas formas. Eu estou juntando um pendrive, que aí é sair do USB, de repente ele pode plugar até na casa dele, se quiser. E também eu estou colocando um vídeo com um link secreto, ou privado, melhor dizendo, no YouTube. E nesse link eu gero um QR Code. Exatamente. E aí eu imprimo o QR Code na peça, para que isso fique mais fácil do magistrado, a qualquer momento que estiver lendo a peça, ele simplesmente chega com o smartphone, lê o QR Code e acessa o vídeo em caráter privado. Aí vem o questionamento, mas veja, é possível admitirmos que uma peça processual possa estar relacionado extra autos? Entendeu? Então, eu acho que sim, porque senão vai se configurar um cerceamento de defesa. A gente não pode ficar refém do Código de Processo do sistema. E nós temos que obedecer ao Código de Processo Civil. E no momento em que um tribunal limita o acesso da transmissão de dados para um número muito inferior ao que é o normal de um arquivo de vídeo, ele está, de alguma forma, cerceando a nossa defesa. Então, nós vamos ter que ser criativos para buscar meios alternativos para que essa defesa de argumentos seja rica, seja robusta e forme um convencimento, driblando essa limitação que, para mim, não deveria existir, mas eu entendo os motivos, quanto ao grande tráfego de dados que isso poderia gerar. Mas, de qualquer forma, os juízes têm que se sensibilizar com esse assunto, porque não podem, obviamente, se negar a ter acesso, né? O juiz, como nós sabemos, né, um dos princípios basilares é da investigação. Então, ele é obrigado a investigar todos os fatos que estão narrados por ali. Por que não investigar através de um clique para acessar um conteúdo na internet? E esse conteúdo na internet ele poderia ser, inclusive, preservado, esse link, por um hash, né? Por uma criptografia. E também armazenado numa base de dados de blockchain. O que traria como diferença a integridade dessa informação captada como prova. E isso, então, ao meu ver, não substitui a ata notarial, mas dá uma equivalência bem interessante, porque eu fico sempre pensando como se fosse o advogado da parte contrária. Imagina como é que um advogado da parte contrária iria desconstituir essa prova. Seria muito difícil. A gente sabe que é muito mais fácil desconstituir uma prova que é juntada por uma simples captura de tela, porque eu já vi uma vez, inclusive, uma referência do ex-ministro Rui Rosado, aí do Rio Grande do Sul, que ele disse que a captura de tela ela se equivale a uma prova testemunhal. Ela nunca pode ser admitida como uma prova inequívoca, ela admite prova em contrário. Então, se a parte contrária vier e dizer, não, mas isso aqui foi conteúdo manipulado, entre a captura da tela e a juntada dos autos, houve edição aqui que não está sendo percebida apenas pelo papel. O juiz vai ter que confirmar isso por outros meios, e não apenas pelo documento. E as pessoas, então, se enganam, muitas vezes, Gustavo, quando vão fazer a análise da prova, de que elas ficam muito fixadas só na prova digital, propriamente dito.
Sim. E quando eu sempre defendo que a prova ela tem que ser produzida no contexto, entendeu? Claro. Ou seja, não é em uma única prova. Não existe uma prova que é uma bala de prata que vai matar todos os problemas. Sim. Mas se você consegue juntar elementos do mundo presencial com o mundo digital e fazer disso um contexto inequívoco, eu acho que a chance ela é muito maior em termos de convencimento. Claro. Até uma questão interessante, né? Alguns colegas estão nos ouvindo, assim, podem ter dúvidas. Nós estamos falando de termos que não são natos para todos. Daqui a pouco, por exemplo, tu falou toda a questão de blockchain e pode ter muitos colegas que estão prática. Né? Como é que existe, né, a ferramenta? Exatamente. Como é que eu faço isso? E só para a gente não perder o foco, teve um colega que fez uma pergunta que eu acho que é importante a gente responder. Tem tudo a ver com o que tu está dizendo, né? Ele colocou assim, ó. Conversa de testemunha com a reclamada demonstrando amizade com o reclamante pelo WhatsApp, como juntando isso nas razões finais. Quer dizer, eu acho que ele está questionando justamente a questão de como fazer prova disso, né? Eu acho que seria uma questão interessante ser tocada também nesse mundo que todo mundo tem o WhatsApp, né? É verdade. Essa prova ela tem que ser admitida de qualquer maneira, né? Se tiver ainda na fase de instrução de processo, o juiz vai dar o tratamento que julgar conveniente, né, em relação a tratar essa prova da testemunha como informante ou qualquer outra coisa. Agora, ela é uma prova válida. Agora, se a pessoa que quer usar essa prova como argumento tiver condições de ir além de um mero print de tela do histórico de conversa do WhatsApp, melhor será. Então, claro. O WhatsApp dispõe de vários recursos que agora estão sendo aperfeiçoados, que é a criptografia ponto a ponto, essas coisas. Então, é necessário que aí entra o papel do técnico, entendeu? Que muitas vezes não consulta e não sabe fazer. De buscar meios de comprovação mais robustos do que um mero print de tela. Então, digamos, o meio mais robusto tradicional é a ata notarial. Ou seja, você vai levar o aparelho que foi destinatário das mensagens, por exemplo, num cartório de notas, e dali o tabelião vai fazer a navegação, e na medida que estiver fazendo a navegação, ele vai fazer os prints de telas considerados relevantes, e no final vai gerar uma ata dizendo: dou fé que nessa data acessei e esse conteúdo que está retratado por esses prints de tela aqui são válidos. Claro. Explicando melhor para os nossos convidados o que seria um blockchain. Blockchain tem que ser assimilado como se fosse um livro-registro. Um livro-registro onde cada registro ele é criptografado, ou seja, ele não pode ser editado depois. Então, existem empresas, eu vou citar aqui uma delas, que é a Verifact, uma empresa lá de Londrina. Eu uso muito o serviço deles. Eles, por exemplo, eles sugerem que a gente faça uma filmagem, ou uma captura de vídeo, navegando, e depois remetem para poder fazer o armazenamento nessa base, criptografando esse conteúdo, ou seja, que depois ninguém pode mais editá-lo sem deixar vestígio. Então, isso é um meio de prova muito moderno, que está sendo aceito, mas que ainda precisa de ser, vamos dizer assim, costumeiramente utilizado e decidido pelos tribunais. Mas o caminho é esse, né? Porque eu tenho clientes, por exemplo, time de futebol, que eu atuo muito para poder tratar qualquer tipo de incidente, de reputação, de fake news nas plataformas digitais. Os incidentes acontecem no sábado e no domingo. Claro. E no sábado e no domingo todo mundo sabe que o cartório está fechado. E a gente sabe muitas vezes que uma ofensa, um discurso de ódio, ele aparece, desaparece em questão de segundos. Então, a única forma que eu encontro é fazer esse procedimento com essa base de dados blockchain que fica aberta 24 horas, 365 dias ao ano. E aí eu consigo preservar a prova com mais vigor. E existem, inclusive, também situações de cartórios, como o meu cartório Azevedo Bastos, lá em João Pessoa da Paraíba, que além de preservar em blockchain, depois o tabelião autentica em cima do registro eletrônico para poder dar fé
de que alguém apresentou esse conteúdo em vídeo, ele viu o conteúdo, viu que ele não vai fazer análise de veracidade, ele vai simplesmente dizer, ok, recebi. E daí faz a autenticação do documento, entendeu? Documento vídeo. Então, são coisas muito interessantes que a maioria das pessoas ainda desconhecem, mas que são meios alternativos importantíssimos para que a gente possa enfrentar essa questão do processo judicial eletrônico que cada vez mais se alarga e sobretudo, os problemas que a gente enfrenta estão cada vez mais acontecendo no mundo digital. Então, se a gente não acompanhar de perto todas essas evoluções, nós vamos ficar à margem e nós não vamos mais poder advogar naquela cabeça analógica, papel, como desempenhamos ao longo de décadas. Esse é o grande desafio. Claro. Eu tive uma experiência com um que é o My Original, que é uma extensão, inclusive, para o Chrome. Original My. Que é Original My, é o inverso. É fantástico. Ele armazena em blockchain, tu aperta um botão, aquilo já sai a ata na hora, é um troço muito bem feito. Autenticação de qualquer página de site, por exemplo. Imagina um discurso de ódio de uma página de site, de um blog qualquer, você clica ali, na mesma hora já faz a autenticação da página. Mas não é autenticação de cartório. Ok, não é. Mas, com os recursos tecnológicos que existem, eu pergunto, a parte que vier arguir ou que recusar esse documento vai ter muito trabalho, ou quase para provar, para poder desconstituir essa prova. Porque os recursos tecnológicos são muito robustos, entendeu? Mas as pessoas ainda, no seu grande número, são muito afeitas à prova em papel. E digital ainda é muito irrelevante. E às vezes também eles querem fazer essa prova, até uma questão também acho que é importante ser tocada, é os riscos e as garantias de transformar o papel em digital. Porque eu sei que é uma dúvida que muita gente tem, né? Nesse sentido. Quer dizer, eu tenho um documento em papel, digitalizei, isso é o suficiente? Eu quero dar mais robustez a essa prova, o que eu posso fazer? Porque alguns exemplos de eletrônico tu citaste, né? Talvez fazendo mitigando agora o papel um pouquinho, para o pessoal ter essa noção, o que tu recomenda? Bom, não existe uma solução única. Vai depender muito da natureza do documento que a gente está querendo digitalizar, converter, né? Então, claro. Um dos problemas mais sérios que existem é quanto à segurança absoluta da data de descarte desses documentos papéis. Sim. Né? Então, claro. A lei do processo eletrônico ela é muito clara. Ela diz o seguinte, que quando você digitaliza um papel, e esse papel, por exemplo, tem que ser preservado até o prazo final da interposição de ação rescisória. Porque isso poderia ser juntado com um meio de prova. Então, você tem que ter aquele documento ali. E quanto ao mais, se você tiver um documento digital, nato digital, aí você junta no processo, seja em pendrive ou o que for, se for vídeo, coloca no YouTube para poder extrair aí um link e joga numa base blockchain. Agora, o papel em si, nós temos que analisar vários aspectos. A gente presta muita consultoria de gestão documental em conformidade legal. E sempre a pergunta que chega em termos de prova é a seguinte, nós temos dois cenários. Nós temos o cenário de hoje para trás e de hoje para frente. De hoje para trás, nós temos o legado de papel. Podemos eliminar esse papel de uma vez só, digitalizando? E o cenário para frente? Podemos operar só com a plataforma digital? Então, falando do legado de provas, eu diria o seguinte, que se não houver alguma regulamentação, como, por exemplo, na área previdenciária, que obrigue a preservação dessa prova por 20 anos, que eu acho um absurdo, mas é o que está na lei, você é obrigado a preservar por 20 anos. Então, se não existe nenhum tipo de limite de preservação, ao meu ver, o mais correto seria fazer com que esse limite fosse fixado pelo tempo prescricional do exercício dessa ação. Entendeu? Aí você vai variar entre 2 anos, 5 anos, etc., para poder, dependendo da situação, dependendo da ação que ser ajuizada, estabelecer esse limite. Então, para mim, essa é uma regra que
que se aplica muito bem aos legados, para poder fazer uma linha divisória do que eu posso descartar, quando eu posso descartar. Claro. Agora, no tocante ao futuro, eu acho que quem ainda não implantou um fluxo de manifestações de vontade apenas na plataforma digital está perdendo muito tempo. Entendeu? Sim. Então, o que nós desejamos sempre é que todo operacional de gerar uma prova, de juntar uma prova, seja apenas uma única plataforma digital. Então, por quê? Porque a plataforma digital ela dá muito mais rastreabilidade, ela tem uma trilha de auditoria muito mais robusta. Você tem elementos de prova muito mais destacados do que apenas o borrão, o amasso, a tinta que tínhamos na época do papel. Hoje nós temos o que a gente chama de metadados. Metadados são dados sobre dados. O que é isso? Vou tirar uma foto aqui agora de nós conversamos na live. No momento que eu tiro essa foto, o software do meu telefone, ele gera inúmeros metadados. Quais são? O dia, a hora, a localização geográfica onde eu estou, a densidade da luz, o modelo do meu aparelho. Tudo isso é registrado sistemicamente. E na hora de fazer a análise dessa prova, nós vamos analisar, não é só o conteúdo, não, mas são os metadados. Que neles é que nós vamos ter a trilha de auditoria para poder dizer se essa prova foi manipulada ou não. Então, essa análise da prova digital, ela é completamente diferente, as referências, né, em relação à prova de papel. E por isso as pessoas têm que saber explorar isso. Eu como perito, na área de direito digital e propriedade intelectual, o meu papel, normalmente, qual é? É de saber ler esses registros eletrônicos, esses metadados, e converter esses metadados numa sequência cronológica para poder fazer a comprovação de que determinado fato aconteceu e convencer o magistrado disso. Então, esse é o trabalho de um perito que trabalha nessa área, que sempre vai se basear em registros eletrônicos para poder converter em fatos. Então, justifica-se muito todos os escritórios de advocacia, por exemplo, utilizarem plataformas de assinatura digital, como é o caso do portal de assinaturas da CertSign. Eu queria até lembrar uma coisa interessante, aproveitando assim, seja o seguinte, a época que eu estava ainda vinculado à OAB, nós fizemos um convênio com a CertSign do uso desse portal de assinaturas, onde o advogado pode celebrar contratos de honorários, enfim, qualquer manifestação de vontade. E qualquer inscrito na OAB, se entrar no site portaldeassinaturas.com.br, tem direito a usar o portal com 100 assinaturas gratuitas por mês. Veja que maravilha. Pô, que legal. Maravilha. Só que 99% dos advogados ainda não sabem disso. Verdade. Porque não é um serviço que vem sendo muito divulgado. Quem acessa esse site do portal, portal de benefícios, né? Isso foi criado, inclusive, na época do presidente Lamarck. Foi muito incentivador disso tudo. E por esse motivo, eu acho que seria um bom caminho, a custo zero, que os advogados poderiam testar, utilizar no seu dia a dia, para poder substituir todo o fluxo de manifestação de vontade, em vez de papel convertido para digital, digital convertido para papel, manter só numa plataforma digital. Todas as dúvidas que a gente tem em relação à validade jurídica, se pode, se não pode, tem muito a ver com esses processos de conversão do digital para o papel e do papel para o digital. Então, uma maneira de se afastar qualquer tipo de comentários ou de suposições que houve manipulação sem deixar vestígio é fazer com que tudo ocorra apenas na plataforma digital, onde vai ter muito mais trilha de auditoria para poder fazer a identificação da veracidade do documento da prova. Claro, legal. Eu até tive uma... Eu não vou me recordar agora aqui, para não causar tumulto, também não vou procurar, mas me lembro de um site que eu até usei em várias palestras, que ele propunha justamente isso. Tu botava lá, tu fazia upload de uma foto, e ele, utilizando os metadados da internet, te dizia aonde ela foi tirada, qual é o celular que ela foi tirado, uma rastreabilidade que tu nem imaginava que estava pública. E o que as pessoas não sabem, Gustavo, nós estamos falando de foto.
de uma imagem. Sim. Né? Todos os aplicativos da internet têm um arranjo, tem um grupo de metadados. Uma mensagem de Twitter, uma vez, quando eu estava coordenando o curso de pós-graduação em Direito e Tecnologia da Informação na ESA, lá do OAB de São Paulo, eu passei para os alunos um trabalho que era o seguinte: vocês vão analisar e extrair quantos metadados existem em cada um desses principais aplicativos que a gente usa. Então, um ficou responsável por e-mail, o outro ficou responsável por WhatsApp, o outro através do Twitter, Facebook, por aí vai. Nós chegamos à conclusão que o Twitter tem 35 metadados. Quem é que imagina isso? Sim, imagina. Entendeu? Então, quem avança no conhecimento de validação de provas é quem consegue extrair mais informação dos metadados e não do conteúdo do documento para poder dar mais robustez à prova. Então, só que isso não é ensinado nas escolas, Gustavo. Sim. Isso não se ensina na faculdade de Direito e eu acho que vai levar muito tempo. Será tratado num curso de pós-graduação no qual eu era coordenador e gostava muito dessa matéria de provas obtidas por meio digital. Então, eu forçava os alunos a buscar entendimentos, até em games, videogames, por exemplo, tem tanto de metadados. Então, quanto mais os advogados mirarem nesses exemplos e ampliar e ligar o radar para poder ficar atento a esses detalhes, certamente ele vai poder ter uma linha cronológica comprobatória muito mais rica. Com certeza. Uma das coisas que eu vejo, até para a gente responder aqui os colegas, que daqui a pouco o nosso tempo tá indo, né? Essa questão de ser 1 hora só dentro do Instagram, a colega Patrícia questionou a seguinte: podemos considerar então que mensagens e postagens de redes sociais legalmente podem ser usadas como prova? Sem dúvida alguma. Quantas vezes nós já vimos julgados de pessoas que pedem, me faltou a palavra aqui agora, mas auxílio judicial sem pagar custas, justiça gratuita. E de repente, a parte contrária vai e entra no perfil dela do Facebook e tira um tanto de fotos de viagens para a Europa, etc. e tal. Olha. Sim. Então, olha, o brasileiro, gente, ele é exibido de forma potencial, mas ao mesmo tempo muito ingênuo em privacidade. É verdade. Como é que ela chama que ela perguntou? Eu esqueci o nome dela. A Patrícia. A Patrícia. Patrícia, se você for pesquisar julgados a respeito de provas obtidas em Facebook, você vai ver inúmeros casos em que situações trabalhistas, por exemplo, isso acaba sendo utilizado com bastante recorrência. Legal. O Alexander nos questiona se a live fica disponível online. Ela é gravada depois, né? Finalizada. E nós disponibilizamos essa live no portal do YouTube da Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB do Rio Grande do Sul. Então, depois, claro, vou passar o link para o Alexandre. Eu também divulgo as lives também. Então, a gente acaba dando uma boa corrida nela depois também. É isso aí. Até porque eu acho que é um conhecimento que a gente tem que divulgar, né? Olha quanta coisa rica que o Alexandre está nos trazendo, e se ficar restrito ao número de pessoas que tiveram oportunidade nesse horário, né? É uma coisa, mas se a gente puder difundir isso, é muito melhor. Sem sombra de dúvida, né? Eu sempre costumo dizer, Gustavo, falei sempre para os meus alunos, toda vez que eu passo conhecimento, eu recebo em dobro. E sempre foi assim. É verdade. É um dos motivos que eu leciono, porque é uma coisa que a gente aprende muito. Nossa. Como é bom o aluno te questionar, porque te instiga a saber mais. Exato. Te instiga a buscar mais, né? Eu acho isso fantástico, realmente. Bom, uma das questões, assim, talvez um questionamento, deixa eu ver se ninguém questionou nada mais agora para o final. Qual é a dificuldade, talvez um último questionamento para a gente poder finalizar essa questão de prova, qual é a dificuldade hoje existente a dificuldade existente para juntar provas na questão de papel e digital? Tu falou um pouco sobre isso já, mas a questão que eu veria mais é a questão da dificuldade mesmo. Eu vejo, por exemplo, nós temos até o Christian aqui fazendo um questionamento também, que eu quero que tu responda, que é um tema um pouquinho diferente, mas só para a questão da prova. A prova é feita, nós temos lá, a lei do processo eletrônico falava da juntada em vídeo, falava de todos os meios, né? Tu falaste lá da juntada no YouTube, falaste dessa questão talvez como um meio, digamos, secundário diante disso. Teria algum elemento
garantidor maior, tu deu um exemplo até da pendrive, talvez numa conversa com o juiz, uma situação pontual, teria um elemento garantidor, talvez blockchain, um elemento garantidor maior para que o advogado focasse quando ele quisesse fazer essa produção de prova eletrônica na juntada. Eu acho que esse ponto talvez mais prático seria muito importante. E te deixando esse último questionamento aqui para já ficar no teu radar, como compatibilizar o isolamento da testemunha quando ela for ouvida por um aplicativo, né? Quando ela for ouvida na conferência. Né? Acho que é importante a gente poder fazer esse raciocínio antes de finalizar o nosso tempo aqui. Perfeito. Vamos lá. Respondendo à primeira pergunta, é importante que todos nós tenhamos em mente que nós somos reféns de regulamentações de tribunais, e eu fiz um estudo no meu livro Comentários à Lei 11.419, que foi lançado em 2013, eu fiz uma coletânea de todas essas regulamentações, e encontrei assim, dezenas de padrões que os tribunais aplicam. Tinha desde 2 mega a 100 mega, por exemplo, de aquisição de arquivos. Imagina. Então, nós somos reféns disso. Então, se nós somos refém e nós não vamos conseguir, infelizmente, ter força para poder mudar a regulamentação dessas normas hierárquicas inferiores que botam limite naquilo que a lei não bota. A lei de processo eletrônico não tem limite quanto a tamanho de prova. Mas aí vem em decorrência do artigo 18, que inclusive eu ajudei a OAB a criar uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Os tribunais estão, muitas vezes, cerceando a nossa defesa, interpretando o artigo 18, dizendo eu posso fazer uma mudança de regra aqui, de limitar tamanhos e, consequentemente, dificultar as coisas, operacionalmente falando. Então, no meu ponto de vista, a nossa meta é o convencimento. A nossa meta é fazer com que esse convencimento esteja embasado numa prova robusta. Então, todas as vezes em que a gente tiver um conteúdo nato digital e a gente conseguir extrair o hash, ou seja, criptografar esse documento, e aí, preferencialmente, uma base de blockchain é o caminho mais interessante, nós estaremos mostrando para o judiciário, para o juiz que nós estamos querendo convencer, que aquele conteúdo que nós estamos juntando nos autos, ele é verdadeiro e ele é íntegro. E ele tem comprovação de autoria, porque os dois requisitos que existem na lei quando uma validade de um documento na digital é a identificação inequívoca da autoria e a integridade. E a gente estaria preenchendo esses dois itens. Só que a representação disso nos autos é um outro problema e não tem uma solução única. Então, pode haver, por exemplo, o caso, como eu falei, de você ter que juntar um vídeo e esse vídeo estourar o limite. Então, você vai ter que colocar isso em uma nuvem qualquer, onde vai ter um link privado, e esse link privado você transforma no QR Code para facilitar o magistrado clicar e acessar. E ver. E acessar. Só que a gente não tem certeza se ele vai ver, se ele vai acessar. Então, nesses casos, imagine que você estivesse tratando isso numa necessidade de obter uma tutela antecipada, um qualquer. Eu não penso duas vezes. Eu vou com um iPad debaixo do braço, coloco na frente dele. Excelência, me permita te mostrar aqui alguns fatos relevantes para o senhor formar o seu convencimento. E aperto o play e deixo ele ver, se ele for paciente comigo. E digo a ele, o senhor tem aqui esse meio de comprovação que está criptografado, o endereço. O senhor pode olhar lá que não houve nenhuma modificação desde o dia que esse vídeo foi gerado e subiu para a nuvem. E também eu colocaria, apenas por mais um resguardo, um pendrive para poder fazer com que essa prova não viesse a ser arguída, que não está nos autos. Não, está nos autos, está no pendrive. E, consequentemente, esse seria um método mais robusto dos robustos que eu acho que poderia assegurar. Quanto à segunda pergunta... Até porque... Pode falar. Só te fazendo um parênteses que aconteceu hoje. Um cliente meu, antigo, me questionou uma publicação que eu, Gustavo, fiz em 2006. Dizendo que o link, hoje, não estava mais ativo. Só que a publicação que eu fiz tinha uma referência a outro site, não era o meu. Então, para te ver a importância da segurança, da onde está armazenada essa informação, e não um link que pode ser simplesmente quebrado. Né? Você tocou num ponto importantíssimo que a gente não havia lembrado. É errado você confiar que um link vai estar
disponível para acesso a vida inteira. Isso não A vida acontece. inteira. Entendeu? Então, se você quer preservar uma prova de maneira inequívoca, vá até o link, capture, vá fazer uma ata notarial que seja, ou essa base de blockchain, mas preserve isso de uma maneira adequada que torne esse documento atemporal, certo? Sim, exatamente. E por esse motivo é que precisa ter esse cuidado, porque senão você pode, na fase de instrução, ficar frustrado e não conseguir produzir a prova. Não tem a prova mais, né? O questionamento do Christian era sobre o isolamento da testemunha nessas questões de videoconferência. Como é que a gente consegue fazer essa segurança, né? Bom, Christian, alguns tribunais, como é o caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, há vários anos, realiza videoconferência na vara de execuções criminais. Esse procedimento, o juiz fica em Belo Horizonte e em diversas centrais que estão espalhadas pelo interior, na plataforma digital do Tribunal de Justiça, os apenados comparecem e estão ali respondendo por videoconferência a esse tipo de situação. Todos os advogados penalistas que eu conheço são contrários a essa medida, porque dizem que não tem essa garantia que o Christian está falando. Mas, de qualquer maneira, eu já vi situações acontecendo onde se filma o ambiente num ângulo aberto e não fechado, para poder ficar muito claro que, aparentemente, uma coação não existe, né? Então, ao meu ver, é um caminho possível de acontecer. Eu queria narrar aqui, por exemplo, que nos Small Claim Courts, né, que são os juizados especiais cíveis nos Estados Unidos, se um sujeito comete um pequeno delito, por exemplo, e for preso, ele vai ver o juiz pela televisão. E o juiz vai dar sentença ali pela televisão mesmo. Entendeu? Através do circuito fechado. Então, isso já é uma coisa extremamente corriqueira, que não se discute mais. Então, só que a diferença entre Brasil e Estados Unidos nesse aspecto é que a lei lá é mais forte que a nossa. E as pessoas respeitam. Aqui a gente parte do pressuposto que vai haver fraude, que vai haver manipulação. Então, a gente nunca acredita que o meio de obtenção da prova ele vai ser idôneo. Então, por isso é que a gente fica preocupado com essa situação. Mas, quanto mais tem tecnologia, menos se tem privacidade. Então, se de fato conseguirmos ter uma obtenção da imagem de todo o recinto onde o depoimento está sendo tomado, isso seria uma medida protetiva para poder não haver qualquer tipo de conflito quanto a isso. Claro. Não, excelente. É uma boa alternativa, pelo menos, para tentar mediar transformar isso em algo mais palpável, né? Vamos dizer assim. Algo mais palpável. Bom, Alexandre, em razão do tempo, né? Infelizmente, só pelo tempo, para não sermos derrubados aqui no Instagram. O Christian já respondeu ali agradecendo. Eu espero que, para o pessoal que está nos assistindo, tenham... o Felipe está botando, o Felipe é nosso presidente da comissão, a qual eu já agradeço por ter permitido que eu me tornasse o host dessa nossa entrevista. É uma grande honra te rever novamente nesse canal. Igualmente. A OAB Gaúcha tem um carinho muito grande pelo teu trabalho, com certeza, não só por mim, mas por todas as pessoas que eu já conversei. E espero, né, que em outros momentos a gente consiga novamente trazer para tu nos abrilhantar aí com outros tipos de conhecimento, até porque, apesar de ser um tempo limitado, a live ser algo, né, que uma coisa hoje parece momentânea, nós estamos mudando nossa forma de ver o mundo, né? Então eu acredito que cada vez mais nós teremos momentos assim. Teremos momentos de integração talvez maior, momentos de maior interatividade eletrônica, e espero que isso se torne uma recorrente maior. Nós aqui da Comissão de Tecnologia e Inovação, todas as quartas-feiras, da 1 às 2, estamos fazendo sagradamente uma live. Né? Semana passada fui eu o convidado, hoje contigo. Semana que vem nós teremos um cara que eu gosto muito também, que é o Eric Nibo, falando sobre direito de startups, que é um cara que também conhece bastante sobre o tema. E fica o convite para quem está nos assistindo, continuar nos assistindo. Eu vou disponibilizar, porque eu sou o responsável por isso. Então fiquem tranquilos. Até hoje à noite estará no perfil do YouTube da CDTI esta live. Eu vou fazer isso logo na sequência. E te agradecer com muito carinho todo o teu conhecimento, a tua disponibilidade e realmente tudo aquilo que tu pôde nos entregar hoje, que com certeza aqueles que nos assistiram gostaram muito, não tenho dúvida. Olha, Gustavo, eu gostaria de, na sua pessoa,
agradecer o carinho mais uma vez de todos os advogados gaúchos, sobretudo aqueles que fazem parte da OAB seccional do Rio Grande do Sul, por essa oportunidade. Eu tenho vários amigos que sempre me acompanharam e eu sou fã deles, né? É difícil mencionar todos, mas todos se sintam representados na sua pessoa. E parabéns à comissão que efetivamente está fazendo entrega de conteúdos de qualidade, está agregando valor para os advogados do Brasil inteiro num período tão difícil como esse nosso. Eu me sinto honrado por esse convite, mais uma vez, de ser prestigiado por vocês e fico à disposição para que, a partir desse primeiro contato, a gente continue esse bate-papo pelas redes sociais, através dos meus sites, perfis no Instagram, Twitter, Facebook, enfim, LinkedIn, todos eles. Muito obrigado mais uma vez e um abraço a todos os amigos do Rio Grande do Sul, no qual eu tenho uma estima muito grande. Obrigado, Alexandre. Sigam o Alexandre Ateniense, é bem fácil de achar, botar Alexandre Ateniense, vocês vão achar o perfil dele. Sigam o Alexandre, sigam o nosso perfil da CDTI ou a BRS e até uma próxima, né? O colega perguntou se era todos os dias. Não, nós estamos fazendo live nas quartas-feiras, da 1 às 2. Então, às quartas-feiras estaremos aqui de novo. Muito obrigado, até uma próxima, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Né? Como é que existe, né, a ferramenta? Exatamente. Como é que eu faço isso? E só para a gente não perder o foco, teve um colega que fez uma pergunta que eu acho que é importante a gente responder. Tem tudo a ver com o que tu está dizendo, né? Ele colocou assim, ó. Conversa de testemunha com a reclamada demonstrando amizade com o reclamante pelo WhatsApp, como juntando isso nas razões finais. Quer dizer, eu acho que ele está questionando justamente a questão de como fazer prova disso, né? Eu acho que seria uma questão interessante ser tocada também nesse mundo que todo mundo tem o WhatsApp, né? É verdade. Essa prova, ela tem que ser admitida de qualquer maneira, né? Uhum. Se tiver fase de instrução de processo, o juiz vai dar o tratamento que julgar conveniente, né, em relação a tratar essa prova da testemunha como informante ou qualquer outra coisa. Agora, ela é uma prova válida. Agora, se a pessoa que quer usar essa prova como argumento tiver condições de ir além de um mero print de tela do histórico de conversa no WhatsApp, melhor será. Então, claro. O WhatsApp dispõe de vários recursos que agora estão sendo aperfeiçoados, que é a criptografia ponto, essas coisas. Então, é necessário que aí entra o papel do técnico, entendeu? Que muitas vezes o não consulta e não sabe fazer. De buscar meios de comprovação mais robustos do que um mero print de tela. Então, digamos, o meio mais robusto, tradicional, é a ata notarial. Ou seja, você vai levar o aparelho que foi destinatário das mensagens, por exemplo, num cartório de notas, e dali o tabelião vai fazer a navegação, e na medida que estiver fazendo a navegação, ele vai fazer os prints de telas considerados relevantes, e no final vai gerar uma ata dizendo: dou fé que nessa data acessei e esse conteúdo que está retratado por esses prints de tela aqui são válidos. Claro. Explicando melhor para os nossos convidados o que seria um blockchain. Blockchain tem que ser assimilado como se fosse um livro-registro. Um livro-registro onde cada registro ele é criptografado, ou seja, ele não pode ser editado depois. Então, existem empresas, eu vou citar aqui uma delas, que é a Verifact, uma empresa lá de Londrina. Eu uso muito o serviço deles. Eles, por exemplo, eles sugerem que a gente faça uma filmagem, ou uma captura de vídeo, navegando, e depois remetem para poder fazer o armazenamento nessa base, criptografando esse conteúdo, ou seja, que depois ninguém pode mais editá-lo sem deixar vestígio. Então, isso é um meio de prova muito moderno, que está sendo aceito, mas que ainda precisa de ser, vamos dizer assim, costumeiramente utilizado e decidido pelos tribunais. Mas o caminho é esse, né? Porque eu tenho cliente, por exemplo, time de futebol, que eu atuo muito para poder tratar qualquer tipo de incidente, de reputação, de fake news nas plataformas digitais. Os incidentes acontecem no sábado e no domingo.
Claro. E no sábado e domingo todo mundo sabe que o cartório está fechado. E a gente sabe muitas Sim. vezes que uma ofensa, um discurso de ódio, ele aparece, desaparece em questão de segundos. Então, a única forma que eu encontro é fazer esse procedimento com essa base de dados blockchain que fica aberta 24 horas, 365 dias ao ano. E aí eu consigo preservar a prova com mais vigor. E existem, inclusive, também situações de cartórios, como o meu cartório Azevedo Bastos, lá em João Pessoa da Paraíba, que além de preservar em blockchain, depois o tabelião autentica em cima do registro eletrônico para poder dar fé de que alguém apresentou esse conteúdo em vídeo, ele viu o conteúdo, viu que ele não vai fazer análise de veracidade, ele vai simplesmente dizer, ok, recebi. E daí faz a autenticação do documento, entendeu? Documento vídeo. Então, são coisas muito interessantes que a maioria das pessoas ainda desconhecem, mas que são meios alternativos importantíssimos para que a gente possa enfrentar essa questão do processo judicial eletrônico que cada vez mais se alarga e sobretudo, os problemas que a gente enfrenta estão cada vez mais acontecendo no mundo digital. Então, se a gente não acompanhar de perto todas essas evoluções, nós vamos ficar à margem e nós não vamos mais poder advogar naquela cabeça analógica, papel, como desempenhamos ao longo de décadas. Esse é o grande desafio. Claro. Eu tive uma experiência com um que é o My Original, que é uma extensão, inclusive, para o Chrome. Original My. Que é Original My, é o inverso. É fantástico. Ele armazena em blockchain, tu aperta um botão, aquilo já sai a ata na hora, é um troço muito bem feito. Autenticação de qualquer página de site, por exemplo. Imagina um discurso de ódio de uma página de site, de um código qualquer, você clica ali, na mesma hora já faz a autenticação da página. Mas não é autenticação de cartório. Ok, não é. Mas, com os recursos tecnológicos que existem, eu pergunto, a parte que vier arguir ou que recusar esse documento vai ter muito trabalho, ou quase para provar, impossível, para poder desconstituir essa prova. Porque os recursos tecnológicos são muito robustos, entendeu? Mas as pessoas ainda, no seu grande número, são muito afeitas à prova em papel. E digital ainda é muito irrelevante. E às vezes também eles querem fazer essa prova, até uma questão também acho que é importante ser tocada, é os riscos e as garantias de transformar o papel em digital. Porque eu sei que é uma dúvida que muita gente tem, né? Nesse sentido. Quer dizer, eu tenho papel, eu tenho um documento em papel, digitalizei, isso é o suficiente? Eu quero dar mais robustez a essa prova, o que eu posso fazer? Porque alguns exemplos de eletrônico tu citaste, né? Talvez fazendo mitigando agora o papel um pouquinho, para o pessoal ter essa noção, o que tu recomenda? Bom, não existe uma solução única. Vai depender muito da natureza do documento que a gente está querendo digitalizar, converter, né? Então, claro. Um dos problemas mais sérios que existem é quanto à segurança absoluta da data de descarte desses documentos papéis. Sim. Né? Então, claro. A lei do processo eletrônico ela é muito clara. Ela diz o seguinte, que quando você digitaliza um papel e esse papel, por exemplo, tem que ser preservado até o prazo final da interposição de ação rescisória. Porque isso poderia ser juntado como um meio de prova. Então, você tem que ter aquele documento ali. E quanto mais, se você tiver um documento digital, nato digital, aí você tem acesso, seja em pendrive ou o que for, se for vídeo, coloca no YouTube para poder extrair aí um link e joga numa base blockchain. Agora, o papel em si, nós temos que analisar vários aspectos. A gente presta muita consultoria de gestão documental em conformidade legal. E sempre a pergunta que chega em termos de prova é a seguinte, nós temos dois cenários. Nós temos o cenário de hoje para trás e de hoje para frente. De hoje para trás, nós temos o legado de papel. Podemos eliminar esse papel de uma vez só, digitalizando? E o cenário para frente? Podemos operar só com a plataforma digital? Então, falando do legado de provas, eu diria o seguinte, que se não houver alguma regulamentação
como, por exemplo, na área previdenciária, que obrigue a preservação dessa prova por 20 anos, que eu acho um absurdo, mas é o que está na lei, você é obrigado a preservar por 20 anos. Então, se não existe nenhum tipo de limite de preservação, ao meu ver, o mais correto seria fazer com que esse limite fosse fixado pelo tempo prescricional do exercício dessa ação. Entendeu? Aí você vai variar entre 2 anos, 5 anos, etc., para poder, dependendo da situação, dependendo da ação que ser ajuizada, estabelecer esse limite. Então, para mim, essa é uma regra que se aplica muito bem aos legados, para poder fazer uma linha divisória do que eu posso descartar, quando eu posso descartar. Claro. Agora, no tocante ao futuro, eu acho que quem ainda não implantou um fluxo de manifestações de vontade apenas na plataforma digital está perdendo muito tempo. Entendeu? Sim. Então, o que nós desejamos sempre é que todo operacional de gerar uma prova, de juntar uma prova, seja apenas uma única plataforma digital. Então, por quê? Porque a plataforma digital ela dá muito mais rastreabilidade, ela tem uma trilha de auditoria muito mais robusta. Você tem elementos de prova muito mais destacados do que apenas o borrão, o amasso, a tinta que tínhamos na época do papel. Hoje nós temos o que a gente chama de metadados. Metadados são dados sobre dados. O que é isso? Vou tirar uma foto aqui agora de nós conversamos na live. No momento que eu tiro essa foto, o software do meu telefone, ele gera inúmeros metadados. Quais são? O dia, a hora, a localização geográfica onde eu estou, a densidade da luz, o modelo do meu aparelho. Tudo isso é registrado sistemicamente. E na hora de fazer a análise dessa prova, nós vamos analisar, não é só o conteúdo, não, mas são os metadados. Que neles é que nós vamos ter a trilha de auditoria para poder dizer se essa prova foi manipulada ou não. Então, essa análise da prova digital, ela é completamente diferente, as referências, né, em relação à prova de papel. E, por isso, as pessoas têm que saber explorar isso. Eu como perito, na área de direito digital e propriedade intelectual, o meu papel, normalmente, qual é? É de saber ler esses registros eletrônicos, esses metadados, e converter esses metadados numa sequência cronológica, para poder fazer a comprovação de que determinado fato aconteceu e convencer o magistrado disso. Então, esse é o trabalho de um perito que trabalha nessa área, que sempre vai se basear em registros eletrônicos para poder converter em fatos. Então, justifica-se muito todos os escritórios de advocacia, por exemplo, utilizarem plataformas de assinatura digital, como é o caso do portal de assinaturas da CertSign. Eu queria até lembrar uma coisa interessante, aproveitando assim, seja o seguinte, a época que eu estava ainda vinculado à OAB, nós fizemos um convênio com a CertSign do uso desse portal de assinaturas, onde o advogado pode celebrar contratos de honorários, enfim, qualquer manifestação de vontade. E qualquer inscrito na OAB, se entrar no site portaldeassinaturas.com.br, tem direito a usar o portal com 100 assinaturas gratuitas por mês. Veja que maravilha. Pô, que legal. Maravilha. Só que 99% dos advogados ainda não sabem disso. Verdade. Porque não é um serviço que vem sendo muito divulgado. Quem acessa esse site do portal, portal de benefícios, né? Isso foi criado, inclusive, na época do presidente Lamarck. Foi muito incentivador disso tudo. E por esse motivo, eu acho que seria um bom caminho, a custo zero, que os advogados poderiam testar, utilizar no seu dia a dia, para poder substituir todo o fluxo de manifestação de vontade, em vez de papel convertido para digital, digital convertido para papel, manter só numa plataforma digital. Todas as dúvidas que a gente tem em relação à validade jurídica, se pode, se não pode, tem muito a ver com esses processos de conversão do digital para o papel e do papel para o digital. Então, uma maneira de se afastar qualquer tipo de
comentários ou de suposições que houve manipulação sem deixar vestígio, é fazer com que tudo ocorra apenas na plataforma digital, onde vai ter muito mais trilha de auditoria para poder fazer a identificação da veracidade do documento da prova. Claro, legal. Eu até tive eu não vou me recordar agora aqui, para não causar tumulto, também não vou procurar, mas me lembro de um site que eu até usei em várias palestras, que ele propunha justamente isso. Tu botava lá, tu fazia upload de uma foto, e ele, utilizando os metadados da internet, te dizia aonde ela foi tirada, qual é o celular que ela foi tirado, uma rastreabilidade que tu nem imaginava que estava pública. E o que as pessoas não sabem, Gustavo, nós estamos falando de foto, de uma imagem. Sim. Né? Todos os aplicativos da internet têm um arranjo, tem um grupo de metadados. Uma mensagem de Twitter, uma vez, quando eu estava coordenando o curso de pós-graduação em Direito e Tecnologia da Informação na ESA, lá do OAB de São Paulo, eu passei para os alunos um trabalho que era o seguinte: vocês vão analisar e extrair quantos metadados existem em cada um desses principiativos que a gente usa. Então, um ficou responsável por e-mail, o outro ficou responsável por WhatsApp, o outro através do Twitter, Facebook, por aí vai. Nós chegamos à conclusão que o Twitter tem 35 metadados. Quem é que imagina isso? Sim, imagina. Entendeu? Então, quem avança no conhecimento de validação de provas é quem consegue extrair mais informação dos metadados e não do conteúdo do documento para poder dar mais robustez à prova. Então, só que isso não é ensinado nas escolas, Gustavo. Sim. Isso não se ensina na faculdade de Direito e eu acho que vai levar muito tempo. Isso era tratado num curso de pós-graduação no qual eu era coordenador e gostava muito dessa matéria de provas obtidas por meio digital. Então, eu forçava os alunos a buscar entendimentos, até em games, videogames, por exemplo, tem tanto de metadados. Então, quanto mais os advogados mirarem nesses exemplos e ampliar e ligar o radar para poder ficar atento a esses detalhes, certamente ele vai poder ter uma linha cronológica comprobatória muito mais rica. Com certeza. Uma das coisas que eu vejo, até para a gente responder aqui os colegas, que daqui a pouco o nosso tempo tá indo, né? Essa questão de ser 1 hora só dentro do Instagram, a colega Patrícia questionou a seguinte: podemos considerar então que mensagens e postagens de redes sociais legalmente podem ser usadas como prova? Sem dúvida alguma. Quantas vezes nós já vimos julgados de pessoas que pedem, me faltou a palavra aqui agora, mas auxílio judicial sem pagar custas, justiça gratuita. E de repente, a parte contrária vai e entra no perfil dela do Facebook e tira um tanto de fotos de viagens para a Europa, etc. e tal. Olha. Sim. Então, olha, o brasileiro, gente, ele é exibido de forma potencial, mas ao mesmo tempo muito ingênuo em privacidade. É verdade. Como é que ela chama? Que ela perguntou, eu esqueci o nome dela. A Patrícia. A Patrícia. Patrícia, se você for pesquisar julgados a respeito de provas obtidas em Facebook, você vai ver inúmeros casos em que situações trabalhistas, por exemplo, isso acaba sendo utilizado com bastante recorrência. Legal. O Alexander nos questiona se a live fica disponível online. Ela é gravada depois, né? Finalizada. E nós disponibilizamos essa live no portal do YouTube da Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB do Rio Grande do Sul. Então, depois, claro, vou passar o link para o Alexandre. Eu também divulgo as lives também. Então, a gente acaba dando uma boa corrida nela depois também. É isso aí. Até porque eu acho que é um conhecimento que a gente tem que divulgar, né? Olha quanta coisa rica que o Alexandre está nos trazendo, e se ficar restrito ao número de pessoas que tiveram oportunidade nesse horário, né? É uma coisa, mas se a gente puder difundir isso, é muito melhor. Sem sombra de dúvida, né? Eu sempre costumo dizer, Gustavo, falei sempre para os meus alunos, toda vez que eu passo conhecimento, eu recebo em dobro. E sempre foi assim. É verdade. É um dos motivos que eu leciono, porque é uma coisa que a gente aprende muito. Nossa. Como é bom o aluno te questionar, porque te instiga a saber mais. Exato. Te instiga a buscar mais, né? Eu acho isso fantástico, realmente. Bom, uma das questões, assim, talvez um questionamento, deixa eu ver se ninguém questionou nada mais agora para o final.
qual é a dificuldade, talvez um último questionamento para a gente poder finalizar essa questão de prova, qual é a dificuldade hoje existente que a dificuldade existente para juntar provas na questão de papel e digital? Tu falou um pouco sobre isso já, mas a questão que eu veria mais é a questão da dificuldade mesmo. Eu vejo, por exemplo, nós temos até o Christian aqui fazendo um questionamento também, que eu quero que tu responda, que é um tema um pouquinho diferente, mas só para a questão da prova. A prova é feita, nós temos lá, a lei do processo eletrônico falava da juntada em vídeo, falava de todos os meios, né? Tu falaste lá da juntada no YouTube, falaste dessa questão, talvez como um meio, digamos, secundário diante disso. Teria algum elemento garantidor maior? Tu deu um exemplo até da pendrive, talvez numa conversa com o juiz, uma situação pontual. Teria um elemento garantidor, talvez blockchain, um elemento garantidor maior para que o advogado focasse quando ele quisesse fazer essa produção de prova eletrônica na juntada? Eu acho que esse ponto talvez mais prático seria muito importante. E te deixando esse último questionamento aqui para já ficar no teu radar, como compatibilizar o isolamento da testemunha quando ela for ouvida por um aplicativo, né? Quando ela for ouvida na conferência, né? Acho que é importante a gente poder fazer esse raciocínio antes de finalizar o nosso tempo aqui. Perfeito. Vamos lá. Respondendo à primeira pergunta, é importante que todos nós tenhamos em mente que nós somos reféns de regulamentações de tribunais, e eu fiz um estudo no meu livro Comentários à Lei 11.419, que foi lançado em 2013, eu fiz uma coletânea de todas essas regulamentações, encontrei assim, dezenas de padrões que os tribunais aplicam. Tinha desde 2 mega a 100 mega, por exemplo, de aquisição de arquivo. Imagina. Então, nós somos reféns disso. Então, se nós somos refém e nós não vamos conseguir, infelizmente, ter força para poder mudar a regulamentação dessas normas hierárquicas inferiores que botam limite naquilo que a lei não bota. A lei do processo eletrônico tem limite quanto a tamanho de prova. Mas aí vem em decorrência do artigo 18, que inclusive eu ajudei a OAB a criar uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Os tribunais estão, muitas vezes, cerceando a nossa defesa, interpretando o artigo 18, dizendo eu posso fazer uma mudança de regra aqui, de limitar tamanhos e, consequentemente, dificultar as coisas, operacionalmente falando. Então, no meu ponto de vista, a nossa meta é o convencimento. A nossa meta é fazer com que esse convencimento esteja embasado numa prova robusta. Então, todas as vezes em que a gente tiver um conteúdo nato digital e a gente conseguir extrair o hash, ou seja, criptografar esse documento, e aí, preferencialmente, uma base de blockchain é o caminho mais interessante, nós estaremos mostrando para o judiciário, para o juiz que nós estamos querendo convencer, que aquele conteúdo que nós estamos juntando nos autos, ele é verdadeiro e ele é íntegro. E ele tem comprovação de autoria, porque os dois requisitos que existem na lei quando uma validade de um documento nato digital é a identificação inequívoca da autoria e a integridade. E a gente estaria preenchendo esses dois itens. Só que a representação disso nos autos é um outro problema e não tem uma solução única. Então, pode haver, por exemplo, o caso, como eu falei, de você ter que juntar um vídeo e esse vídeo estourar o limite. Então, você vai ter que colocar isso em uma nuvem qualquer, onde vai ter um link privado, e esse link privado você transforma no QR Code para facilitar o magistrado clicar e acessar. E ver. E acessar. Só que a gente não tem certeza se ele vai ver, se ele vai acessar. Então, nesses casos, imagine que você estivesse tratando isso numa necessidade de obter uma tutela antecipada, um qualquer. Eu não penso duas vezes. Eu vou com um iPad debaixo do braço, coloco na frente dele. Excelência, me permita te mostrar aqui alguns fatos relevantes para o senhor formar o seu convencimento. E aperto o play e deixo ele ver, se ele for paciente comigo. E digo a ele, o senhor tem aqui esse meio de comprovação que está criptografado, o endereço. O senhor pode olhar lá que não houve nenhuma modificação desde o dia que esse vídeo foi gerado e subiu para a nuvem. E também eu colocaria, apenas por mais um resguardo, um pendrive para poder fazer com que essa prova não viesse a ser arguída, que não está nos autos. Não, está nos autos, está no pendrive. E, consequentemente, esse seria um método
mais robusto dos robustos que eu acho que poderia assegurar. Quanto à segunda pergunta... Até porque... Não, pode falar. Só te fazendo um parênteses que aconteceu hoje. Um cliente meu, antigo, me questionou uma publicação que eu, Gustavo, fiz em 2006, dizendo que o link, hoje, não estava mais ativo. Só que a publicação que eu fiz tinha uma referência a outro site, não era o meu. Então, para te ver a importância da segurança, da onde está armazenada esta informação, e não um link que pode ser simplesmente quebrado, né? Você tocou num ponto importantíssimo que a gente não havia lembrado. É errado você confiar que um link vai estar disponível para acesso a vida inteira. Isso não acontece. A vida inteira. Entendeu? Então, se você quer preservar uma prova de maneira inequívoca, vá até o link, capture, vá fazer uma ata notarial que seja, ou essa base de blockchain, mas preserve isso de uma maneira adequada que torne esse documento atemporal, certo? Sim, exatamente. E por esse motivo é que precisa ter esse cuidado, porque senão você pode, na fase de instrução, ficar frustrado e não conseguir produzir a prova. Não tem a prova mais, né? O questionamento do Christian era sobre o isolamento da testemunha nessas questões de videoconferência. Como é que a gente consegue fazer essa segurança, né? Bom, Christian, alguns tribunais, como é o caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, há vários anos, realiza videoconferência na vara de execuções criminais. Esse procedimento, o juiz fica em Belo Horizonte e em diversas centrais que estão espalhadas pelo interior, na plataforma digital do Tribunal de Justiça, os apenados comparecem e estão ali respondendo por videoconferência a esse tipo de situação. Todos os advogados penalistas que eu conheço são contrários a essa medida, porque dizem que não tem essa garantia que o Christian está falando. Mas, de qualquer maneira, eu já vi situações acontecendo onde se filma o ambiente num ângulo aberto e não fechado, para poder ficar muito claro que, aparentemente, uma coação não existe, né? Então, ao meu ver, é um caminho possível de acontecer. Eu queria narrar aqui, por exemplo, que nos Small Claim Courts, né, que são os juizados especiais cíveis nos Estados Unidos, se o sujeito comete um pequeno delito, por exemplo, e for preso, ele vai ver o juiz pela televisão. E o juiz vai dar sentença ali pela televisão mesmo. Entendeu? Através do circuito fechado. Então, isso já é uma coisa extremamente corriqueira, que não se discute mais. Então, só que a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos nesse aspecto é que a lei lá é mais forte que a nossa. E as pessoas respeitam. Aqui a gente parte do pressuposto que vai haver fraude, que vai haver manipulação. Então, a gente nunca acredita que o meio de obtenção da prova ele vai ser idôneo. Então, por isso é que a gente fica preocupado com essa situação. Mas, quanto mais tem tecnologia, menos se tem privacidade. Então, se de fato conseguirmos ter uma obtenção da imagem de todo o recinto onde o depoimento está sendo tomado, isso seria uma medida protetiva para poder não haver qualquer tipo de conflito quanto a isso. Claro. Não, excelente. É uma boa alternativa, pelo menos para tentar mediar transformar isso em algo mais palpável, né? Vamos dizer assim. Algo mais palpável. Bom, Alexandre, em razão do tempo, né? Infelizmente só pelo tempo, para não sermos derrubados aqui no Instagram, o Christian já respondeu ali agradecendo. Eu espero que para o pessoal que está nos assistindo tenham... o Felipe está botando, o Felipe é nosso presidente da comissão, a qual eu já agradeço por ter permitido que eu me tornasse o host dessa nossa entrevista. É uma grande honra te rever novamente nesse canal. Igualmente. A OAB Gaúcha tem um carinho muito grande pelo teu trabalho, com certeza, não só por mim, mas por todas as pessoas que eu já conversei. E espero, né, que em outros momentos a gente consiga novamente trazer para tu nos abrilhantar aí com outros tipos de conhecimento, até porque, apesar de ser um tempo limitado, a live ser algo, né, que uma coisa hoje parece momentânea, nós estamos mudando nossa forma de ver o mundo, né? Então eu acredito que cada vez mais nós teremos momentos assim. Teremos momentos de integração talvez maior, momentos de maior interatividade eletrônica, e espero que isso se torne uma recorrente maior. Nós aqui da Comissão de Tecnologia e Inovação, todas as quartas-feiras, da 1 às 2, estamos fazendo sagradamente uma live. Né? Semana passada
fui eu o convidado. Hoje contigo. Semana que vem nós teremos um cara que eu gosto muito também, que é o Eric Nibo, falando sobre direito de startups, que é um cara que também conhece bastante sobre o tema. E fica o convite para quem está nos assistindo, continuar nos assistindo. Eu vou disponibilizar, porque eu sou o responsável por isso. Então fiquem tranquilos. Até hoje à noite estará no perfil do YouTube da CDTI esta live. Eu vou fazer isso logo na sequência. E te agradecer com muito carinho todo o teu conhecimento, a tua disponibilidade e realmente tudo aquilo que tu pôde nos entregar hoje, que com certeza aqueles que nos assistiram gostaram muito, não tenho dúvida. Olha, Gustavo, eu gostaria de, na sua pessoa, agradecer o carinho mais uma vez de todos os advogados gaúchos, sobretudo aqueles que fazem parte da OAB seccional do Rio Grande do Sul, por essa oportunidade. Eu tenho vários amigos que sempre me acompanharam e eu sou fã deles, né? É difícil todos, mas todos se sintam representados na sua pessoa. E parabéns à comissão que efetivamente está fazendo entrega de conteúdos de qualidade, está agregando valor para os advogados do Brasil inteiro num período tão difícil como esse nosso. Eu me sinto honrado por esse convite, mais uma vez, de ser prestigiado por vocês e fico à disposição para que, a partir desse primeiro contato, a gente continue esse bate-papo pelas redes sociais, através dos meus sites, perfis no Instagram, Twitter, Facebook, enfim, LinkedIn, todos eles. Muito obrigado mais uma vez e um abraço a todos os amigos do Rio Grande do Sul, no qual eu tenho uma estima muito grande. Obrigado, Alexandre. Sigam o Alexandre Ateniense, é bem fácil de achar, botar Alexandre Ateniense, vocês vão achar o perfil dele. Sigam o Alexandre, sigam o nosso perfil da CDTI ou a BRS. E até uma próxima, né? O colega perguntou se era todos os dias. Não, nós estamos fazendo live nas quartas-feiras, da 1 às 2. Então, às quartas-feiras estaremos aqui de novo. Muito obrigado. Até uma próxima, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau, tchau. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.